Não se assuste nem se anime ao ler o título deste vídeo. Talvez você não goste do que vai ver. Talvez pensou que seria mais uma das muitas profetadas que se vê por aí, aonde o homem é colocado num pedestal e recebe chuvas de promessas, onde Deus supostamente vai exaltar e abençoar e conceder uma série de benesses. Seja como for, precisamos desconstruir conceitos errôneos que o presente movimento evangélico tem ensinado com frequência. São muitos, mas um deles é o antropocentrismo. Antropos, do grego anthropos, que significa homem. Desse modo, antropocentrismo é o homem no centro. Em nossos dias, o homem se tornou o centro do culto, desde o que é pregado nos púlpitos até o que é cantado nos momentos de louvor. Fala-se muito mais do eu, do meu, minha, do que de quem Deus é e o que Ele faz. Embora existam louvores, bem como milhares de textos espalhados pela internet, e até mesmo pregadores ensinando por aí que Deus vai te honrar e te dar o carro que tanto sonha, a casa que tanto deseja e etc. Saiba que isto é uma grande falácia, uma verdadeira mentira. Não sejamos tolos a ponto de acreditar nesse conto de fadas que o pregador da prosperidade ensina. Ninguém, por mais próximo de Deus que esteja, sabe o dia de amanhã. Nem mesmo um dos maiores pregadores da história da igreja, o apóstolo Paulo, foi capaz de prometer qualquer coisa desse tipo. O que Paulo garante em Filipenses capítulo 1, versículo 29, é algo indigesto para os teólogos humanistas da prosperidade. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Ainda assim, tais homens se valem da Bíblia e de alguns textos para propagar suas mentiras. Um deles é Romanos capítulo 13, versículo 7. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Romanos capítulo 13, versículo 7. O problema é que erram na interpretação desse texto quando acham que a sua intenção é dizer que Deus vai honrar alguém que está sofrendo e que está sendo perseguido, que está chorando, etc. O apóstolo Paulo ensina enquanto fala sobre a autoridade governamental e o bom procedimento do cristão enquanto cidadão. Diante da sociedade, ou seja, das pessoas, temos que estar em dia, não devendo nada a ninguém, pagando todas as coisas da maneira correta. Se devemos honrar a alguém, damos portanto honra para este alguém. Um dicionário popular nos traz honra como o seguinte significado: honra, princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Já a palavra grega que aparece aqui é timi, que tem por significado da honra que alguém tem pela posição ou ofício que se mantém. Note no final do texto que a sociedade é beneficiada por conta da boa conduta que o cristão exerce, principalmente ao dar ou receber honra de alguém. Os falsos mestres que distorcem esse texto ignoram. E ignoram a ponto de ignorar o assunto principal do apóstolo Paulo no capítulo 13. Portanto, não há espaço para interpretações heréticas onde Deus é posto como aquele que vai honrar sua vida financeira. Por exemplo, mais à frente entenderemos o que é de fato ser honrado por Deus. Antes de chegar ao ponto central desse texto, quero abrir um parêntese para tratar sobre um assunto interessante e pertinente dentro do que estamos pensando neste vídeo. Raramente ou nunca vemos pessoas dizendo ou postando: Deus é fiel,
quando chega a crise financeira ou o sofrimento emocional. Note bem que grande parte das pessoas espalham mundo afora a frase "Deus é fiel", só a faz porque recebeu alguma bênção, seja ela financeira, emocional, profissional ou qualquer que seja. Penso, concordo e subscrevo o que foi dito pelo pastor Josemar Bessa. Dizer que Deus é fiel por ter te dado o que você desejava é dizer que Ele não seria fiel se não tivesse lhe dado. Por que não afirmar que Deus é fiel também quando ficam doentes ou quando a conta do banco zera? Por que dizer Deus é fiel somente quando algo bom acontece? Acaso o Senhor é infiel nos momentos de desgraça? De modo nenhum, em meio a todas as suas perdas, Jó nunca questionou a fidelidade do seu Deus. Além disso, diz a Escritura: se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Deus sempre permanecerá fiel. Na verdade, a linguagem bíblica usada pelo apóstolo Paulo é "fiel é Deus", em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Ainda que cometamos pecados e dia após dia quebremos a aliança que Ele fez conosco, o Senhor permanece imutável. Ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. É por causa dele e não de nós que permanece fiel. Não há sentido algum no Deus soberano ser fiel a uma criatura insubmissa e pecadora. Deus é fiel, mas não a nós. Ele é fiel ao que Ele é, a sua própria essência e natureza. Essa é a definição exata que encontramos para o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Portanto, tiremos de nossa cabeça que Deus tem a obrigação de ser fiel a nós. Se passarmos anos orando pela cura de alguma doença e a cura não acontecer, ou se perdemos nosso emprego de maneira injusta, a ponto de sofrermos alguma crise financeira, lembremos, Deus é fiel. Sempre fiel, sempre. Por fim, e agora a ideia central desse vídeo, existe claramente uma maneira de Deus nos honrar. Isso aconteceu com os apóstolos, lá em Atos. No contexto onde a perseguição aconteceu, os servos de Deus que ali estavam foram perseguidos, e muitos deles até mortos, enquanto o maldito e satânico evangelicalismo moderno ensina tomar posse da bênção, decretar a vitória. O verdadeiro evangelho mostra a realidade daqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Atos capítulo 5, versículo 40 e 41. A verdadeira honra não é para todos. É necessário que Deus ache em meio aos seus servos aqueles que aos seus olhos santos são dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Essa é a verdadeira honraria, a qual deve ser almejada por todos os servos de Deus. Não o sofrimento por si só, como se nele houvesse um fim em si mesmo. Não é isso. É que na vida cristã, o sofrimento é inevitável. Não devemos reclamar das pequenas e quase invisíveis perseguições. Louvemos a Deus, porque Ele nos considera dignos de padecer pelo nome de Cristo. Murmurar por ser perseguido é a atitude de quem não entendeu o Evangelho e nem mesmo conhece o Cristo enquanto servo sofredor. Lembremos disso. Depois de uma perseguição ferrenha, com direito a açoites, os apóstolos não pararam de falar e ensinar sobre Jesus. Faziam isso não só no templo, mas de casa em casa. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos capítulo 5, versículo 42. Enquanto alguns crentes da modernidade não conseguem nem levantar cedo no domingo para ir à escola bíblica,
os apóstolos ensinam o que era agir como verdadeiros cristãos. Foram honrados por Deus, entenderam isso e se alegraram e foram movidos a pregar o Evangelho. Lembre-se disso, o único direito que temos diante de Deus é uma estadia eterna no inferno. Sofrer por causa de Cristo não é pesar, mas alegria, mas não por causa do sofrimento, e sim por Cristo. Essa é a verdadeira honra que Deus nos concede. Falar e cantar jargões gospel como "Minha vitória hoje tem sabor de mel" prova apenas duas coisas. Primeiro, você não conhece nada de Bíblia e logo não conhece nada sobre Jesus. E segundo, você tem um péssimo gosto para a música. O Evangelho é muito mais glorioso do que qualquer humanismo barato que pregam por aí. Cristo é muito mais prazeroso do que qualquer vitória terrena. Busquemos a glória de Deus. Busquemos honrar a Deus, como escreveu John Piper. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Que Deus nos ajude nessa árdua missão, que é exaltá-lo da maneira que lhe é devida. E que nossa honra reflita tão somente a glória de Deus, que é a beleza que há em Cristo Jesus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Salmos 115, versículo 1.